Olá, amigos. Leis de Newton. Um assunto que é importante desde o 9º ano. A gente é apresentado a isso aí muito cedo, mas eu acho que às vezes falta para você um pouquinho só de entendimento, sabe? De uma coisa. E eu preparei nesse primeiro bate-papo, que vai ser uma sequência de vídeos, para a gente entender um pouquinho mais sobre as forças envolvidas num sistema de blocos. Então vamos comigo? Quando a gente fala das leis de Newton, a gente tem a primeira lei de Newton, a lei da inércia, uma lei muito bacaninha, mas a maioria dos exemplos dela são exemplos interpretativos, né? Eu queria hoje, nesse conjunto de vídeos, me ater à representação das forças, combinado? E aí, para isso, eu vou batizar o nome dessa nossa aula de dinâmica dos blocos, ok? Dinâmica dos blocos. E, meu amigo, em se tratando de dinâmica dos blocos, nessa primeira parte, eu queria que a gente conhecesse algumas das forcinhas que são envolvidas numa brincadeira como essa. Você lembra que a terceira lei de Newton fala de que a toda ação nós temos uma reação de mesma intensidade e sentido oposto? Então vamos lá. Ela tem uma coisinha mais atrás dessa lei. A toda ação nós temos uma reação de mesma intensidade, quer dizer, de mesmo valor, de mesma direção na reta em que a ação age, a reação age, mas elas têm sentidos opostos. Mas tá pouco. A gente poderia lembrar que a ação e a reação elas agem em corpos distintos e por esse motivo elas não se equilibram. Elas estão agindo em corpos distintos. Cavalo puxa a carroça, carroça puxa o cavalo. Combinado? E aí, eu queria olhar esse bloco que está em cima de uma superfíciezinha. O que é que nós temos aí? Minha mão puxa esse corpo, o corpo puxa minha mão. Beleza pura? A terra puxa esse corpo com uma força que se chama peso. O corpo puxa a terra. Esquematicamente, onde é que essa força peso está? No centro da terra, ok? Já esse corpo, por sua vez, ele comprime o piso com uma força que se chama normal. Eu vou chamar de normal ação. E a toda ação, meu amigo, nós temos uma reação. Olha, essa superfície tem atrito. Vamos analisar primeiro uma superfície lisa, até porque nós já dedicamos em outra ocasião uma aula só para estudar atrito, ok? Então, meus amigos, tá muito cheia essa figura, não tá? A gente poderia dar uma limpezazinha nela. Poderia sim. Qual é a necessidade de eu representar uma força que está agindo na minha mão se eu estou analisando os blocos? Não é legal. Uma outra coisa, o movimento ele acontece nessa direção, vocês estão vendo? E aí a gente deveria lembrar que existe uma grandezazinha física chamada trabalho. A gente fala que houve trabalho quando houve um deslocamento devido à presença de uma força. E há uma característica geométrica muito importante entre essas grandezas. A força e o deslocamento provocado, eles precisam ser paralelos entre si. Então, se o meu movimento é no plano horizontal, única e exclusivamente as forças que estão agindo no plano horizontal é que vão ser importantes. E elas precisam estar nos blocos. Então, não há necessidade de representar essa força. Não há necessidade de representar essa força. Mas por que eu fiz isso? Eu mesmo, quando fui apresentado a primeira vez as leis de Newton e as principais forças, eu botei na minha cabeça que a normal era a reação ao peso. Porém, amigos, a figura que me foi apresentada foi só essa daí. Então, eu achava que o peso era a ação e a normal era a reação. Mas isso aí está incorreto. Essa normal é a reação a essa compressão que foi feita. Esse peso aqui é a reação à atração que a Terra faz. Peso, a Terra me puxando para baixo. Isso daqui, eu puxando a Terra. Mas por que que vai ser o corpo que vai descer e não a Terra que vai subir? Uma autoestima muito elevada a sua, né? Olha a sua massa e olha a da Terra, né, irmão? E aí, olha,
não precisava representar essa força. E se a gente fosse muito rigoroso, nem essas duas precisavam ser representadas, sabe por quê? Porque elas não estão realizando trabalho, elas estão se equilibrando. Então, aonde é que entra a nossa querida segunda lei de Newton? Bem aqui. A força F é que é a responsável para provocar essa aceleração no corpo. Tudo bem? Aqui a gente brincou com o plano horizontal. Vamos colocar, ainda no plano horizontal, uma situaçãozinha em que não apareça mais apenas um bloco, mas que apareçam, sim, dois blocos. Olha só, corpo A, corpo B. A minha mão empurrou o corpo A empurrou a minha mão. Ação, reação. Ah, você disse há pouco que não precisava representar. Sim, mas eu ainda estou começando a explicação. Lembra que pode ter um colega de 9º ano assistindo a aula e é o primeiro contato dele com a física. O grande segredo é a gente aprender a coisa desde o começo conceitualmente correto. A Terra puxa o corpo A para baixo e a toda ação tem uma reação. Esquematicamente, onde é que está a reação à força-peso? No centro da Terra. Vasco, e se eu subisse num banco? Aonde é que estava? Eu estou em cima de um banco. Aonde é que está a reação à força-peso? No mesmo canto, no centro da Terra. A Terra continua te puxando e tu continuas puxando a Terra. A Terra puxa o corpo B, o corpo B puxa a Terra. Meus amigões, olha só. O corpo A, ele comprime o piso com uma força que se chama normal A. E a toda ação tem uma reação. O corpo B, ele comprime o piso. Ação, reação, amigão. E ainda temos que observar um detalhe. Há uma normal é o nome da força de compressão na superfície. E ela é sempre normal, ela é sempre perpendicular. Então, entre A e B, quando eu fizer esse movimento aqui, o A vai fazer uma normal no B. Mas a gente encontra de forma mais corriqueira nos livros que isso é uma força de contato. Força de A em B, força de B em A. Amigos, tudo lindo, maravilhoso, mas essa figura está muito cheia. Que tal a gente dar uma minimizada nisso daí? Uma limpada, digamos assim. Não tem necessidade de representar essa força que está na minha mão. Por quê? Porque ela não é no bloco. Não tem necessidade de representar esse peso-reação, porque eu não estou estudando a Terra e sim o bloco. Não tem necessidade de representar essa normal ação, porque ela está no piso. Não teria necessidade de representar essa normal ação, a normal reação e o peso-ação, que é a força que a Terra puxa o corpo, porque elas se equilibram, né? E aí observe o que é que sobrou. Sobraram apenas as forças que são paralelas ao plano do movimento. Sobraram apenas as forças que realizam ou podem realizar trabalho. Eu gosto muito de usar essa ferramentazinha. Imagina que isso é uma fotografia, tá legal? E eu queria cortar essa fotografia. Para eu analisar bloco a bloco. Você consegue ver que esse movimento se processa para a direita? Então, na maior calma do mundo, eu te pergunto, quem é que seria a segunda lei de Newton somente no corpo A? A força F é quem empurra, a força de B em A age no sentido oposto. A gente estuda nas aulas de vetores que quando a gente tem vetores com sentidos opostos, a resultante dos dois é a diferença dos módulos, né? Força resultante igual a NA. Já que no corpo B, a força de A em B é que está agindo nele. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Olha que beleza. Na hora que a gente tem isso daqui, eu posso somar matematicamente. Fisicamente, ação e reação não se cancelam, mas eu posso somar matematicamente esses dois termos. E sobraria que o F puxa o conjunto de corpos A e B. E como é que a gente finalizaria essa questão?
ele me daria a massa de A, a massa de B e provavelmente o F. O que é que você ia descobrir? A aceleração. Ah, mas eu queria descobrir a força de A em B. Força entre blocos ou força interna, ela só aparece quando os blocos estão isolados. Então, aquela velha tática de vamos fazer só como se fosse um bloco só, às vezes ela não é uma boa estratégia. Porque se ele te pedir uma força interna, ela não vai aparecer. Então, cria um padrão de resolução. Tá legal? Então, eu gostaria muito de, quando eu fiz o Ensino Fundamental 2 lá, que eu fui apresentado a física, eu gostaria muito de ter sido apresentado com todas as ações e as reações, embora a gente vá tirá-las, mas que a gente possa saber aonde está cada força e a sua reação. E aí, eu te espero no próximo vídeo para a gente acrescentar mais umas forças nessa nossa brincadeira. Muito obrigado pela sua honrosa audiência e aguarda que o próximo vídeo vem também fantástico. Um grande abraço!